Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a pátria dos homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Nelson Ferreira para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 45ª sessão ordinária em 15 de maio de 2007. Presidência do senhor vereador Aloísio Freitas, primeiro vice-presidente no exercício da presidência. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Pedro Porfírio, Argemiro Pimentel, Jorge Felipe, Patrícia Amorim, pastora Márcia Teixeira, Romualdo Boaventura, Roberto Monteiro, Eliomar Coelho, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Paulo Serri, S. Ferraz, Aloísio Freitas, Stefan Nercesian, Luiz André Deco, professor Célio Luparelli, Carlos Bolsonaro, Lucinha, Átila Nunes Neto, Dr. Nelson Ferreira e João Cabral, 21, assuma a presidência o senhor vereador Aloísio Freitas, primeiro vice-presidente no exercício da presidência, e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, segundo vice-presidente no exercício da primeira vice-presidência. Encerra-se a sessão às 16h35. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a nobre vereadora Cristiane Brasil, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, hoje começou um dia muito especial. Nós, vereadores, na verdade, a comissão do plano diretor, mais a comissão de urbanismo, representados pelos nobres colegas vereador Jairinho, vereador Jorge Felipe, vereador Guaraná e eu de intrusa, estivemos na Firjan, onde algumas entidades representativas do setor de indústria, comércio, construção civil, se fizeram representar e nos questionaram acerca do plano diretor decenal da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma ótima oportunidade que tivemos de colocar, sinceramente, a Câmara de Vereadores na posição de especial destaque que está à frente na conduta deste processo de aprovação dessa lei tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é o plano diretor da cidade. E eu pude perceber, nobres colegas, ao longo da explanação dos senhores representantes da sociedade civil, que havia uma distorção muito grande da imagem da Câmara, dos vereadores, do Legislativo, diante da conduta do processo, diante do conhecimento da matéria, diante dos passos que estaríamos tomando daqui para diante acerca desse tema. E claro que nós tivemos a oportunidade de mostrar o contrário, senhor presidente. O quanto a Câmara está lutando para fazer um bom trabalho nesse projeto, mesmo diante das dificuldades encontradas e colocadas pelo Executivo, que desde o início, a partir do momento em que não enviou, desde 2001, um novo plano diretor para essa casa, e que mandou um projeto Frankenstein, feito pela Procuradoria no segundo momento, e que não enviou, só enviou na semana passada, na verdade, os mapas, para que analisássemos os mapas junto
com o projeto do plano diretor para essa casa, é que nós percebemos o quanto essa imagem da Câmara fica desgastada diante das instituições. Nós não temos culpa de não termos recebido esse material antes, mas estamos sofrendo as consequências disso. E fazer uma explanação técnica, devidamente embasada nos nossos conhecimentos, na nossa experiência parlamentar, diante dos presidentes da Sinduscom, da Firjan, representantes do Compur, de grandes incorporadores e construtoras, foi uma experiência sensacional. Ouvimos, inclusive, por parte deles, olha que engraçado, um posicionamento por parte do Executivo com relação a nós, que nós já desconfiávamos e temos tido certeza ao longo desse ano, senhor presidente, que é um posicionamento de desvalorização do Legislativo, de desmoralização do Legislativo. Acusaram-nos, inclusive, de estarmos indo nessa reunião para fazer campanha política, há um ano da eleição. E aí a gente teve a oportunidade de mostrar que não, graças a Deus, olha só, como a gente tem essas oportunidades, é sempre muito gostoso poder contar, não é bem assim que as coisas funcionam. Se a gente não está fazendo melhor, porque a gente não tem a estrutura necessária para trabalhar na Câmara. Agora é que nós estamos contratando uma equipe de apoio, técnicos, engenheiros, de renome, para fazer a nossa parte, mudar tudo. Porque para o prefeito não interessava esse plano diretor aprovado. Nós vamos aprovar, nós vamos modificar. E essa cidade vai ter um plano diretor para o próximo prefeito, que esse não vai ter tempo de fazer nada, não. Esse já está em final de mandato, já está em fim de carreira do Executivo, está preocupado mais na sua eleição de senador daqui a um tempo, está até se aliando ao Lula, PMDB. E a gente está vendo, ninguém aqui é cego. Aliás, eu até chamo a atenção dos meus nobres colegas vereadores quanto à sucessão municipal, que a gente não tem que se iludir, a casa tem que se unir para que saia um nome daqui, do Legislativo para o Executivo. A gente tem sido meio omisso nessa sucessão municipal. A gente tem que fazer um nome da Câmara para ser prefeito, porque só assim a gente vai garantir a nossa sobrevivência. Porque não pense o senhor presidente, que efetivamente o prefeito, faltando um ano para se aposentar, está preocupado se o senhor vai mesmo se reeleger. Até porque o senhor não vai, nem outros vereadores, ajudá-lo assim tanto no futuro, assim, não tem aquele interesse direto de votar matérias, de aprovar as coisas. Ele está preocupado lá em se aliar ao PMDB para garantir, com o Pisciani lá, a candidatura dele de senador. Aliás, essa oposição do DEM, inclusive, com relação ao governo federal, uma oposição muito engraçada, muito curiosa, muito curiosa. E eu gostaria também, senhor presidente, de falar sobre o dia 17 de maio. Nós, vereadores aqui na Câmara, escolhemos, não o dia 17 de maio, mas escolhemos nas quintas-feiras, para votar, já que o prefeito adora vetar nossos projetos e não deixa a gente votar os nossos, a gente escolheu a quinta-feira para fazer sessões extraordinárias e votar os projetos de interesse da Câmara. Foi um acordo de consenso, de maioria dos vereadores, que a gente pudesse reservar as quintas-feiras para votar os projetos dos vereadores. Antes, é claro, que o prefeito vete, que ele só faz isso, vetar nossos projetos, né? E legislar por decreto. Aí a gente percebe que a gente vai lá, prepara uma pauta, bota os projetos para ser votado, aí chega aqui o líder do governo, está trabalhando para ter ordinária. Isso
porque ele está preocupado com um projeto que pode atingir a imagem, né, do prefeito, em detrimento dos projetos dos 49 outros vereadores. Por causa de um projeto, a gente não consegue votar os demais projetos de interesse dos outros colegas vereadores. Isso, sinceramente, senhor presidente, é uma sacanagem com essa casa. Hoje é dia 17 de maio, quinta-feira. Seria um dia fundamental para a gente debater o Dia da Consciência do Orgulho Gay. Porque hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. E é o Dia Internacional contra a Homofobia porque há 17 anos, nessa data, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decidiu retirar a homossexualidade da lista de doenças mentais. Um dia importante para a gente votar esse projeto, quiçá discutir, mas nós não vamos ter essa oportunidade, porque infelizmente, além do líder estar preocupado com um projeto, outros colegas vereadores que têm diferenças pessoais, inveja de outros vereadores que estão se sobressaindo na casa, não conseguem cumprir os mais basilares acordos aqui, de boa convivência, convivência pacífica. E é por isso, senhores vereadores, que eu sempre falo para vocês e vou lembrar mais uma vez, aqui nessa casa, se não tiver um mínimo de assinaturas, a gente não dá medalha, a gente não aprova requerimento, a gente não faz nada. Mas na hora que a gente quer aprovar nossos projetos de lei aqui, a gente não consegue, por causa da falta de cooperação dos nossos pares invejosos, mesquinhos e bobocas que tem nessa casa. Obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Rubens Andrade. Senhor presidente desta sessão, vereador Aloísio de Freitas, vereadora Cristiane Brasil, que me antecedeu aqui à tribuna, vereador Nadim de Rio das Pedras, vereador líder do governo nesta casa, DEM, Paulo Serri, vereador Carlos Caiado, vereador Jairinho, vereador Roberto Monteiro, vereador Romualdo Boaventura e vereador Stepan Nercessian, vereador S. Ferraz e vereador Adilson Pires. Dois temas quero tratar aqui nessa primeira parte, já que o tempo é um tempo reduzido, para a discussão que é importante aqui nesta casa. Educação e transportes. Mas não poderia deixar de tecer aqui alguns comentários pela intervenção da vereadora Cristiane Brasil. Que é isso, nós estamos trabalhando, né? Semana passada realizamos mais uma reunião para se discutir os desdobramentos do plano diretor, vereador Jorge Mauro aqui presente também, e a melhor forma de garantir a participação popular e a divulgação do que é o plano diretor, porque nós não estamos elaborando um plano diretor, nós estamos num processo de revisão do plano diretor. Logo, nós temos que comparar o texto aprovado nesta casa em 1992 com o substitutivo número 3, enviado para esta casa pelo Poder Executivo, e é óbvio, sem a participação popular não tem como, e com a participação dos vereadores, trazer essa discussão à luz da realidade, do dia a dia da nossa população, sociedade, na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso nós estamos aí cumprindo o nosso papel. Propus nessa reunião que a Câmara, vereador Chiquinho, que eu vejo aqui também nesse momento, que a Câmara publicasse em formato de diário da Câmara Municipal o plano diretor atual e o substitutivo número 3. E, conforme foi dito aqui pela vereadora,
Agora estamos recebendo, eu não sei se recebemos todos o diagnóstico, das APs, que são as áreas programáticas, que são os estudos técnicos feitos pela Prefeitura, que fossem anexados a esse documento. Com qual objetivo? Primeiro, que tivéssemos ali a sistematização do que nós vamos discutir, manter ou não, conforme a discussão, que é a revisão do plano diretor. E, segundo, disponibilizar para toda a sociedade, organizada ou não, e para todos os mandatos dos vereadores nesta casa, um quantitativo desse material para que estabelecesse também a discussão sobre essa revisão. Então, esse é um papel. Agora, quanto ao Executivo, vereadora, a relação do Executivo com essa casa, ela não é boa do ponto de vista da compreensão que poderíamos ter do Poder Legislativo com o Executivo. Ela é pontual. Isso eu já venho falando há muito tempo aqui desta tribuna, quando simplesmente se manifesta com a licença, a autorização para a licença do senhor prefeito, estabelecer as viagens necessárias, a aprovação de suas contas e a discussão e aprovação do orçamento, consequentemente, anterior ao orçamento, a LDO. Mas aí, senhores vereadores, nós precisamos também, vereadora, fazermos uma autocrítica, o conjunto desta casa, mesmo sendo minoria nas votações do orçamento. É a maioria desses vereadores que concedem ao prefeito o poder de remanejar mais de 100% do orçamento. Infelizmente, é uma parcela que passa o ano inteiro aqui com uma consciência queixosa e que, quando é no momento do orçamento, que a gente deveria se posicionar do que é interessante, por exemplo, é legítimo e democrático, né? A senhora falava aí de uma crítica de alguém, porque num local, um ano antes da eleição, as pessoas precisam entender que os mandatos dos vereadores aqui se encerram 31 de dezembro de 2008. Até lá, é vereador da cidade do Rio de Janeiro, reeleito ou não. Então, tem o poder de votar, discutir e propor nesta casa. E é legítimo e democrático apresentar, sim, emendas ao orçamento, e dentro, é óbvio, dos parâmetros técnicos e financeiros, para que a execução orçamentária se dê e cada vereador que representa a população fiscalizar a execução orçamentária, porque ao longo desse processo a empresa que ganhou pode falir ou a prefeitura deixa de pagar e fica lá um equipamento público que deveria ser um equipamento público abandonado. Então, os vereadores, eu espero que ao longo de 2007 possam amadurecer esse conceito e essa reflexão. Um dia, quem sabe, o Brasil vai estar discutindo o orçamento que tratam como impositivo, o termo, é um termo até um pouco forte. Permite uma parte, vereador? Mas essa é uma questão, vereador, porque eu estou aqui estourando meus minutos, mas brevemente, vereador Jairinho com a parte aqui, pois estou aqui vendo aqui. Eu queria pedir desculpa a Vossa Excelência interromper seu discurso, que tem vários vereadores outros inscritos. Eu queria só deixar o meu protesto aqui de indignação por conta que alguns dos nossos pares estão indo na contramão do que pede a sociedade hoje. A sociedade pede uma discussão a respeito, e eu interrompi Vossa Excelência pedindo uma parte, porque Vossa Excelência é meu vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, e Vossa Excelência é professor, como alguns vereadores aqui na casa, como o vereador Romualdo, o vereador Célio. E está sendo discutido aqui, no município do Rio de Janeiro, não foi discutido no município do Rio de Janeiro, uma política que trata de ensino público aqui no município do Rio de Janeiro e que desinstituiu o conceito suficiente. A criança não sabe ler, não sabe escrever e mesmo assim passa de ano. É isso que foi instituído, analfabetismo no Rio de Janeiro. E eu tentei colocar em pauta hoje votação aqui na Câmara para poder sustar em primeira discussão o projeto de resolução e não foi feito. Teve um pedido do governo para não convocar a secretária Sônia Mongrabe, porque ela veria que prestar esclarecimento de forma mais tranquila no auditório, mas isso não vai ser feito. Eu vou colocar, assim que tiver oportunidade, o projeto de decreto legislativo convocando a secretária Sônia Mongrabe aqui na Câmara para prestar esclarecimento desse absurdo, dessa catástrofe que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que é instituir o analfabetismo, diminuir a oportunidade dos menos aquinhoados, e é isso que está acontecendo.
Então nós vamos Vereador- convocar a secretária aqui para ela explicar o que está acontecendo. Vereador Muito obrigado. Jairinho, se eu tiver, na oportunidade, quando eu aqui comecei a usar a tribuna, eu falei 3 assuntos: plano diretor, transporte e educação. Então, já eu vou antecipar a pauta. O vereador Jairinho fala certamente que em nome da Comissão de Educação e Cultura desta Casa, porque propôs ao presidente, à comissão, que realizássemos aqui uma audiência para discutirmos essa questão. Uma resolução, portaria, só o nome que possamos assim dizer, vereador, que complicada. O conceito é até discutível do ponto de vista pedagógico, mas da forma como foi colocado e da realidade que nós temos acompanhado aí, e uma pesquisa recente apontou, né, no estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que sempre, né, discutimos com alguns técnicos da secretaria e tal, como se estivesse na ponta. E a realidade demonstrou isso. Então, essa é uma discussão de fundo, certamente, como membro da Comissão de Educação, não me furtarei a discutir e penso isso mesmo, que a comissão deva proceder à convocação da secretária para que possamos ter aqui uma participação efetiva. Tenho recebido várias comunicações de professores, de pais e mães de alunos preocupados, e aí, infelizmente, essa é uma prática que faltou uma discussão profunda, não se fosse para apenas convencer, mas em que bases teóricas, pedagógicas, filosóficas, enfim, foi implementado. Isso é uma discussão antiga e uma discussão que precisa ser, a Câmara Municipal precisa se posicionar. Então, certamente, como membro da Comissão de Educação, reportei ao senhor que é presidente da comissão, que procedesse, assim também como a análise desse projeto. O que o senhor está relatando é a questão da sessão extraordinária, mas, infelizmente, a maioria dos vereadores resolveram manter a sessão ordinária. Vamos discutir na ordinária também, que é uma situação hoje e que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação deve essa explicação, não só a essa casa, como à população da cidade do Rio de Janeiro como um todo. Essa é uma discussão dramática, porque nós sabemos que precisamos universalizar, ou seja, ter creche para toda criança em nossa cidade, pré-escola e por aí vai. Educação integral e em tempo integral. Como o presidente vai aqui propondo encerrar o tempo, eu quero a terceira questão, vereadores e vereadoras aqui nesta casa. Hoje foi realizada aqui a audiência de transporte sobre o corredor T5, mas eu já estava na 4ª agenda, só ontem ou anteontem recebi o convite, não tinha como remarcar os compromissos, mas aqui estive presente, mas não foi possível naquele momento falar. E quero dizer que o corredor T5, que liga Barra, né, Baixada de Jacarepaguá, a Grande Madureira com a região da Leopoldina, é, do ponto de vista do transporte de massas, estratégico em nossa cidade, sem dúvida. Essa é uma discussão que quem acompanha e está envolvido na nossa cidade há mais de 20 anos, vem desde a época da prefeitura do Saturnino Braga. E desde aquela época vem essa discussão sobre o corredor T5, e que eu tenho discutido com o secretário municipal de transporte, estadual também, mas nós precisamos saber se a implantação desse corredor poderá trazer problemas para que futuramente seja implantado a linha 6 do metrô, que é um projeto muito mais amplo, que objetiva interligar com a futura linha 4, pegando Barra, Zona Sul, né, a partir da Barra, todo esse roteiro próximo ao corredor T5, com o aeroporto internacional e Baixada Fluminense. Porque nesse país, muitas vezes, o projeto é interessante, mas não se pensa no futuro, e que eu espero que seja próximo, que possamos ter corredor T5, linha 4 e 6 do metrô, linha 3 para o outro lado da Baía de Guanabara, assim como, quem sabe, um dia, a implantação do que foi previsto no projeto original da linha amarela, que é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, porque dados do IPP apontam para que daqui a 18 anos a Barra da Tijuca se torne, da forma que está modelado o sistema modal de transporte naquela região, inviável. Então, como o tempo ele é curto e tem outros oradores aqui inscritos, Já ultrapassou, vereador. aqui inscrito, presidente, quero agradecer
pela compreensão e os demais vereadores e dizer, como membro da Comissão de Educação e Cultura, que faremos sim essa audiência com a secretária e com toda a sociedade do Rio de Janeiro, pais, alunos, professores, funcionários, sobre essa resolução da aprovação automática. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Paulo Serri. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre companheiro vereador Aloysio Freitas, companheiros vereadores presentes nesse início de sessão, gostaria de, na verdade, eu vou me reportar a algumas questões colocadas pela nobre companheira Cristiane Brasil ao final da minha intervenção, mas quero me fixar na parte do nobre vereador Jairinho ao vereador Rubens Andrade, acerca da questão dos ciclos de formação, um mecanismo de progressão adotado pela Secretaria Municipal de Educação e que, como todo mecanismo novo, numa área sensível como a área do aprendizado, a área da educação, sempre desperta polêmica, sempre desperta inquietude e disposição de debate. Essa matéria discutida tecnicamente, pedagogicamente, pela Secretaria de Educação há muitos anos. E não apenas na Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. Várias grandes cidades do nosso país, como Belo Horizonte, como Porto Alegre, se não me engano, Fortaleza também, já adotam a mesma modalidade de progressão que esse novo ciclo de formação agora propõe para o Rio de Janeiro. Modalidade que já havia sido implantada da 5ª à 8ª série e que agora o prefeito pretendeu, por decreto, estender aos 2 segmentos. Lógico que é polêmico, claro que é polêmico, sobretudo por ser novo, e tudo que é novo, que representa inovação, gera discordância, gera posições apaixonadas, a favor ou contra. Sobretudo, em matéria que mexe com uma questão cujo fundo é de natureza ideológica. Essa é uma questão de natureza ideológica, não é apenas uma questão de natureza política. Quer dizer, a capacidade, a possibilidade de efetivo aprendizado dos fundamentos básicos da educação entre a 1ª e a 4ª série, pelos filhos das classes menos favorecidas, é uma questão que divide ideologicamente, mais do que politicamente. E eu estou entre aqueles que defendam mecanismos eficazes para que aqueles que só dispõem da escola pública para ascender socialmente, saiam da escola pública com a sua formação integralizada, com a sua formação sólida, podendo utilizar os instrumentos que recebeu dos bancos escolares como instrumento de ascensão social e de superação das dificuldades que viu experimentadas, muitas vezes por seu pai, por sua mãe, que com sacrifício mantiveram seus filhos na escola para que dela saíssem preparados para serem melhores do que nós fomos, que os pais e as mães fomos. Então, senhor presidente, essa é uma questão que desperta o nosso interesse, mas o interesse e a paixão pelo tema não pode ser confundido com a posição fácil, com a posição panfletária, simplesmente, com a posição de oposição pela oposição, com a posição precipitada, sobretudo quando as casas legislativas não têm intimidade com esse tema. Nós estamos debatendo um tema que talvez 2, 3, 4, 5 vereadores, pelo seu vínculo mais permanente com a função educação de governo, tenhamos lido alguma coisa sobre ele, mas que a grande maioria certamente não sabe, está contra, mas não sabe exatamente ao que está contra o que está contra. Está escutando uma coisa ali, uma mãe e um pai indignado, que talvez também não tenham entendido inteiramente, um professor que se sentiu atingido pessoalmente na sua importância, porque isso mexe também com o poder do professor. O poder do professor é dar a nota. Quer dizer, como é que o professor, do ponto de vista da sua cultura, expressa o seu poder, a sua força? Aprovando ou reprovando?
se lhe incutem na cabeça que ele não reprovará mais, esvaiu-se muito do seu poder. Então, essa é uma questão nova, inclusive, para o magistério, que deve ser chamado para que também reflita sobre isso, como ele tem utilizado ao longo dos anos esse seu poder. Vereador Paulo Serri, concede uma parte? Já, vereador. Se o ato da reprovação gerou e formou gerações de estudantes melhores do que os que talvez possam vir, se o ato de reprovar melhorou a qualidade do ensino que se oferecia aos alunos, ou se não, ou se deve investigar uma outra forma de progressão para os estudantes. Então, eu acho que essa é uma matéria que é apaixonada. E eu quero dizer ao meu nobre companheiro, o professor Jairinho, que eu queria dizer que ele tem um papel importante nesse momento. Se ele conseguir desemocionalizar o debate e trazê-lo para o centro da atenção da casa, com equilíbrio, com distinção, com equidistância, defendendo as suas posições, mas com equilíbrio. Equilíbrio é uma virtude essencial no momento onde se estabelece debate dessa natureza. Esse não é um debate qualquer, é um debate cujas consequências poderão influenciar decisivamente e para muitos anos a esse tal importante ciclo de formação dos nossos alunos. Eu queria então dizer ao professor Jairinho o que já disse. A secretária de Educação, em contato pessoal comigo ontem, disse que estaria na casa quando fosse convidada. Chegamos a marcar até um dia preliminar e eu ofereci esta data ao nobre doutor Jairinho ontem, para que nessa data a secretária estivesse na casa voluntariamente. A convocação de um secretário por um PDL é um ato de hostilidade, sobretudo uma secretária técnica como é a professora Sônia Mograbi. Um político... Me concede uma parte? Um político está acostumado a esse tipo de coisa. Um técnico, uma secretária técnica, uma professora de carreira, recebe isso como uma agressividade. Então, eu pedi ao professor Jairinho que tomasse esse momento nas suas mãos. Vossa Excelência é um vereador que, apesar do pouco tempo de mandato, já adquiriu grande experiência parlamentar, o respeito de todos os seus companheiros. Repito que a secretária, como eu lhe disse ontem, está ao seu dispor e da casa para vir aqui voluntariamente conversar. Uma parte a respeito desse assunto. Eu vou dar, vereador. O que não impede que Vossa Excelência cometa, no meu entender, a violência de convocá-la por um PDL desnecessário. Convoca-se um secretário, convoca-se quando ele se nega a vir à casa. Quando se nega a vir, não, eu não vou, então convoca-se. Mas quando o secretário está à disposição para vir, explicar, debater, nos informar, que se trata de nos informar, não vejo razão para isso, mas o autor da propositura foi Vossa Excelência e ela está em vossas mãos e eu reitero a disposição da secretária de estar à casa. Cedo uma parte inicialmente ao nobre vereador Rubens Andrade, que pediu antes de Vossa Excelência, e em seguida, com muita honra, cedo a Vossa Excelência. Líder do governo Paulo Serri, o entendimento que eu tive aqui, inicial, não que o vereador Jairinho esteja propondo a votação hoje do PDL, mas sim projeto da resolução, não é isso? Não. Revogar, isso mesmo. revogar a resolução para que, enfim, isso é uma iniciativa do vereador, não da comissão inicialmente, que é uma prerrogativa do vereador. Claro. A segunda, vereador Paulo Serri, a discussão é a forma como se deu, tá certo? Porque ela ocorre na publicação no Diário Oficial, que os meios de comunicação
e aí é uma realidade, dar voz a uma situação e uma realidade grande. Porque se o vereador Paulo Serri e os demais vereadores contribuir, há muito, independente de sindicato, seja lá o que for, vários professores, e eu conheço essa discussão há muito tempo em escolas, conselhos de classes, enfim, de que isso é uma discussão muito mais profunda, anterior até, de que isso tudo contribui para a tabulação de índices e dados em busca dos recursos, né, que se encontram por aí e necessários para a educação. Mas só que, certamente, cada pai e aluno deseja que o seu filho não seja reprovado, mas ele tenha critérios de avaliação, parâmetros que dê segurança para tal. E hoje, eu acho que, como muito bem falou o senhor, se, por exemplo, eu tenho certeza, se o senhor exercesse hoje o cargo de secretário municipal de educação, após 3 pesquisas, e não vou entrar aqui, eu, enfim, estou disposto, se for o caso, a comissão assim me permitir, fazer esse debate aqui e trazer os dados, 3 pesquisas nacionais com dados diferenciados e que envolvem a cidade do Rio de Janeiro, eu apontar uma saída. Que o diagnóstico, vereador, ainda não é o diagnóstico que nós desejamos, mas está muito aquém do que os tecnocratas propagam em nossa cidade. Isso é uma realidade. E nada mais claro, eu acho que é de uma altivez, isso é de uma grandeza, nós reconhecermos onde é que, né, no processo educacional de aprendizagem, estão surgindo os erros e equívocos históricos e que precisamos superar. Alguns, e eu até compartilho dessa ideia, têm a raiz e a problemática voltada para a universalização da creche, pré-escola e por aí vai. Mas nós estamos num momento, eu acho que tem que ser esse momento sim, porque nós estamos aqui nessa casa com a matéria do plano de cargos e salários e professores. E eu sei também que não vai ser a saída de resolver todos os problemas da educação melhorando o salário do professor, mas que o professor ganha mal, muito mal, não dá para a gente negar essa realidade. E não dá para querer comparar porque aqui do lado, enfim, por aí vai, né? Então, essa é uma discussão de fundo que eu estou aqui para contribuir. Mas, enquanto o senhor aqui falava, o vereador comunicava esse fato da secretária se colocar à disposição de quarta-feira que está. Mas nós precisamos uma antecedência para que possamos refletirmos tecnicamente ou dentro de uma política educacional para esse debate. Agora, a forma como foi instituído e como bem o senhor falou, de repente faltou essa interpretação dentro de um contexto de uma política educacional, a resolução que provoca todo esse debate em nossa cidade e traz insegurança na formação dos alunos e mais ainda dos pais e responsáveis dos alunos da rede pública municipal. Muito obrigado, vereador Rubens Andrade, pelo seu parte enriquecedor. Concedo a parte ao nobre companheiro, vereador Dr. Jairinho. Meu amigo, nobre vereador Paulo Serri, primeiramente, eu não sou professor, sou médico e... Eu sei, e um grande médico. Mas de repente, médico. De repente o senhor não está muito lembrado, eu tenho um remédio para a memória para o senhor, se o senhor... Não, eu não preciso. Vossa Excelência é um grande médico. Obrigado. Até dá licença. Não, eu fiquei preocupado. Me lembro que numa audiência nossa com o prefeito, Vossa Excelência puxou o receituário e requisitou foi exames clínicos para ele, preocupado com a saúde do prefeito. Solicitado. Eu não me esqueceria de maneira alguma disso. Exatamente. Olha o que acontece. Eu procedi à convocação da secretária pelo seguinte motivo. Nós estamos votando aqui, e o vereador Rubens Andrade bem lembrou, o plano diretor da cidade. E no dia da audiência pública da Comissão de Educação, a secretária Sônia Mograbi foi convidada e não compareceu à Câmara Municipal. Eu fiquei preocupado diante do assunto tão pertinente desse, que é institucionalizar o analfabetismo aqui no Rio de Janeiro, aprovar o analfabetismo aqui no Rio de Janeiro, já que mesmo sem saber ler, sem saber escrever, a criança vai ser aprovada. Eu concordo com Vossa Excelência
de que a criança não pode somente ser avaliada através de nota e conceito. Eu sei que tem diversos outros parâmetros para ser avaliado. Eu acredito que o modelo que está aí não é o melhor modelo, mas eu também tenho a consciência que da maneira que foi colocado, de forma intempestiva, autoritária e desarticulada, ditatorial, por conta da imposição aos professores, sem discutir amplamente com o especialista a questão da nova estratégia do ensino público, eu fiquei preocupado que ela não veio na audiência pública do plano diretor, que é importantíssimo para a cidade, propus a convocação. Mas fui indagado por Vossa Excelência a respeito de uma convocação espontânea da secretária. Prontamente atendi. Eu acredito que se ela queira vir na Câmara de forma espontânea, nós, vereadores, temos imenso prazer de recebê-la. Irá ser o convite. Eu só peço a Vossa Excelência o seguinte, ela quer ir ao auditório. E eu acho que a sociedade precisa de uma explicação mais ampla do assunto. Tem alguns convidados que queiram participar do debate e alguns professores que podem querer ocupar a galeria. Eu solicito Vossa Excelência para pedir encarecidamente a nossa secretária que venha prestar esse esclarecimento no plenário. É só essa a minha consideração. Nobre vereador. Vereador São Paulo Serri, vamos ser rápido, dar chance aos outros colegas também de falar. Por favor, companheiro Jairinho, a secretária não quer vir apenas uma vez. Ela me pediu, eu disse a ela que o objetivo nosso, não seu, nosso, era de uma audiência pública, onde se pudesse estabelecer uma controvérsia natural, gerada pelo lançamento do tema pelos veículos de opinião pública. Ela disse, vereador, eu não tenho nenhum problema, eu vou para uma audiência pública, mas eu gostaria de ter um momento anterior para explicar aos vereadores, nem que marque uma num dia e outra no dia seguinte, mas eu queria discutir conceitualmente com os 50, com 40, com 30, com 20 vereadores, o porquê da decisão. E porque senão, isso aqui cheio, e você tem experiência, sabe, é muito difícil, porque um aplaude, o outro vai, o outro bate palma, o outro levanta, o outro fala. Então, eu proponho a Vossa Excelência, que será o condutor desse processo, que se faça em dois momentos, um momento com os senhores vereadores, e se quiser no dia seguinte, 2 dias depois, uma assembleia, uma audiência pública, não há o que esconder. Agora, eu acho fundamental para que nós aqui possamos entender melhor, debater e defender na audiência pública se estamos de acordo, se não estamos de acordo. Então, é essa propositura. Eu lhe fico muito grato pelo seu bom senso, pela sua decisão, e é apenas o caso de determinarmos a data, estará tudo acertado. E, vereador Aloysio Freitas, eu encerro nesse momento. Gostaria de me reinscrever, se houver tempo, porque teria considerações a fazer sobre o pronunciamento da vereadora Cristiane Brasil acerca do plano diretor que nós estamos revendo, onde ela quer transferir ao Executivo responsabilidades que ele absolutamente não tem, porque cumpriu com rigor as suas obrigações, e nós aqui talvez tenhamos que fazer um meia-culpazinho aqui também da parte dessa casa, que está cumprindo agora as suas obrigações, mas deixou de cumprir por um longo tempo nesse tema e nessa matéria. Mas eu vou me reinscrever para falar sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Chiquinho Brazão. Dispõe de 10 minutos, vereador. Boa tarde, Aloysio de Freitas, que está presidindo a sessão. Boa tarde a todos os pares, todos os colegas vereadores e a todos presentes. Hoje tivemos, infelizmente, aí uma divergência com os colegas vereadores sobre abrir a ordinária ou a extraordinária. E optei, inclusive, pela ordinária, porque acho que, até como liderança, e como a demais liderança dessa casa aqui e os vereadores, nós temos que cobrar
até o momento não tem sido feito desta forma, o respeito devido aos vereadores. Nós precisamos saber a pauta que é para a extraordinária, o que vai realmente ser ou não votado na extraordinária e o que vem acontecendo. Nós não estamos abrindo a ordinária terça, quarta e quinta, terça, quarta, e abrindo a extraordinária às quinta-feira, e aonde se vota muitas das vezes a matéria onde nenhum dos vereadores tem qualquer conhecimento. Cai aqui em cima da mesa, vamos votar e as pessoas ficam perdidas. Não há realmente um debate claro do que seria a matéria e para que a gente pudesse realmente ter noção do que estaria votando. Então é importante que fique registrado que nós temos que abrir ordinária terça, quarta e, como foi tratado a quinta-feira, a extraordinária, desde que seja respeitada essa observação, que os vereadores tenham, no mínimo, o conhecimento do que realmente vai ser votado. Mas o que me leva aqui, eu estava ouvindo hoje na CBN uma notícia do CONTRAN que vai obrigar as sinalizações e lombadas eletrônicas. A partir do dia 21 de maio, passa a ser obrigatório o uso de placas sinalizações nas vias, aonde estiverem instalados equipamentos medidores de velocidade. A determinação está prevista na Resolução 214 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicada em 22 de novembro de 2006. Além da prévia sinalizações, alertando sobre a existência de fiscalizações eletrônicas na via, a norma prevê também que os equipamentos estejam disponibilizados de forma prevista. Então, como é do conhecimento de todos, e até dos motoristas, dos pedestres, nós iniciamos há alguns anos a campanha contra a indústria das multas, porque, no nosso entendimento e na visão de todos, não havia realmente sinalizações. Você passava pelo pardal e ali ele estava instalado atrás de uma árvore, muitas das vezes, ou atrás de um poste. E você, quando tinha o conhecimento da instalação daquele aparelho, você, muitas das vezes, devido ao seu dia a dia, você indo ao trabalho e retornando, você ia descobrir já tinha 3, 4, 5, 6 multas. E as pessoas começaram a me cobrar de que eu viesse a Câmara e ficasse cobrando as instalações das placas. Fiz, bati, cobrei, criei uma CPI e nós estamos vendo que isso deu fruto. Desde novembro já havia essa determinação e hoje está aí, a partir do dia 21 de maio, a obrigatoriedade. Ainda existe muitos desses pardais que estão mal sinalizados ou quase sem sinalização nenhuma. E vendo a dificuldade realmente dos motoristas conseguirem ganhar essa briga através das JARes e tudo mais, nós criamos aqui uma lei, a 4.341, de 10 de maio, na lei que foi promulgada a lei que foi promulgada aqui no dia 10 de maio de 2006, que é a lei 4.341, que obriga a troca do pardal por lombada eletrônica, porque os pardais, justamente, eles, por serem uns aparelhos muito pequenos, e como havia já explanado, ele fica muitas das vezes instalado em locais não visíveis, locais que as pessoas não têm o conhecimento, e muitas das vezes sem a sinalização devida. A lombada, ela vai dar esse direito de defesa à população. Nós trabalhamos pelo bem maior, certamente, que é a luta para defesa da vida. Mas também não podemos permitir que com isso seja, na verdade, uma indústria das multas. Então nós estamos aí constantemente cobrando, estamos acompanhando, pedi que fizesse todos os levantamentos aonde estão mal sinalizadas estas lombadas, que nós faremos o encaminhamento, faremos a cobrança, a 7 Rio, se necessário, a Secretaria Municipal também de Transporte, que inclusive tivemos uma audiência pública hoje aqui,
com o secretário Haroldo de Oliveira, e não tive tempo de expor a ele o que eu venho ouvindo na rua, o que a população vem me cobrando. Inclusive, justifiquei o meu atraso com um carro enguiçado, aonde um trecho que eu faço normalmente em 5 a 10 minutos, em 45 minutos. Então, nós estamos vendo que realmente a cidade está crescendo. Como disse bem o secretário, o número de automóveis dobrou, mas o tempo que nós levávamos também de uma ponta à outra, quadriplicou. Então, o que vem acontecendo? A população vem perdendo a qualidade de vida. Nós estamos aqui não como o inimigo do executivo, nós estamos aqui como um olho, como um braço, e ajudando ao executivo que corrija esses erros. Todas as vias que eu passo, que conheço, principalmente as vias principais, estão inteiramente esburacadas. Isso acarreta uma despesa monstruosa para o motorista. O conserto dos seus veículos, eu mesmo já tive que mandar consertar 2 vezes o meu carro, por bater de buraco, empena a roda, empena a balança. Então, nós temos que ser o olho da população junto ao executivo, mas pedindo, encaminhando, cobrando para que o executivo faça a sua parte. A população realmente precisa ser assistida. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senti a falta de Vossa Excelência enquanto prefeito, mas ficamos felizes com a sua volta para essa casa para presidir. Eu sou solidário ao nobre vereador Chiquinho Brazão, até porque nós viemos discutindo a respeito desses pardais. Eu conversei já com o secretário e acho, nobre vereador Chiquinho Brazão, que em determinados lugares, em determinadas comunidades, a gente vai ver um estudo mais complexo. Vou convocar e convidar primeiro, peço ao nosso líder do governo, Paulo Serri, que convida o nosso presidente da Sete Rio, Marcos Paz, para ele estar nessa casa para a gente questionar algumas coisas a respeito disso. Em determinados pontos, hoje na nossa cidade, nós não temos mais condição de ter pardal. Dizem que em determinado momento você recorre, mas isso não existe, né? Eu acho que em determinado momento tem que ser realmente lombada e não pardal. A reserva, por exemplo, você sabe, fica difícil o cara dar meia parada e atravessar entre bar e recreio, 1h da manhã, 2h da manhã. Várias áreas de Jacarepaguá, várias áreas da cidade, fica difícil. Mas o que me traz aqui é para dizer que nós hoje tivemos uma audiência pública, na qual o secretário esteve nessa casa e todos os vereadores foram convidados. Discutimos a respeito do T5 e ele vai mandar para essa casa um material para ser distribuído para todos os vereadores. Desde já nós vamos marcar nova data para que seja feita essa reunião, porque é de fundamental interesse da cidade que nós discutimos o corredor T5, que vai ter essa integração. Então, o que me traz aqui é para agradecer, aos vereadores que vieram aqui, foi um grande debate, os que não puderam, porque essa casa é legislativa, muito tem os seus afazeres, mas espero que com o material que vai ser entregue, as pessoas tenham uma noção para que amanhã não fique na mão da Câmara Municipal não ter acontecido o corredor T5, que na maioria dos estados já está acontecendo, na cidade do Rio de Janeiro nós não temos. Então, eu queria agradecer, e ao mesmo tempo, o novo vereador Chiquinho Brazão fez solicitação de uma nova data, que nós estaremos marcando para que o secretário discuta. E quero também avisar os vereadores que eu vou passar
a data, que essa é mais importante, que nós estejamos na casa para discutir como é que vai ficar o transporte no PAN. Ele vai dizer, né, a respeito do que a prefeitura está fazendo e vai fazer até o PAN, para a gente poder, não mais tarde, vir aqui. E eu acho que quem tiver alguma opinião, quem entender, é a questão, por exemplo, do engenho de dentro, que todo mundo diz que vai ficar difícil, nós temos que ter uma solução para o problema no momento. Porque depois que passar, não adianta nós viemos aqui para fazer o discurso. Transporte é igual o Chiquinho veio aqui e falou, nós temos que ser de imediato. Discutir hoje, para amanhã não ter o problema. Ele alega que cresceu o número de carros, nós acreditamos, mas nós também temos que ter, aí já é uma questão urbanística, né? Cresce o número de carros, mas também, de repente, por falta de condição, nós estamos tendo um congestionamento em determinadas áreas. Não só por falta, o desemprego está sendo direcionado totalmente para aquele lugar, também por falta de segurança. As pessoas hoje estão preferindo morar em determinado lugar. E aproveito também para dizer que essa preocupação de transporte não é só com a Zona Sul, não. A Zona Norte, onde o novo vereador Paulo Serri também entende, está muito difícil, né? Eu acho que quando nós falamos em transporte, a Zona Norte está sendo prejudicada. Hoje a gente falamos do corredor T5, né, que vai ligar a Penha à Barra da Tijuca, mas os outros vereadores, como o Paulo Serri, como o Chiquinho, já se preocupa com Jacarepaguá, dizem que a parte prejudicada é a parte da Zona Oeste. Nós todos somos vereadores. Acho que quando a gente entra nessa casa, nós não somos só vereadores em determinada área, né? Eu digo que nós somos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, e eu, como presidente da Comissão de Transporte, tenho uma preocupação muito grande. Como é que também vai ficar a Zona Oeste? Então, nós todos temos esse compromisso. Eu acho que, então, nós temos que sugerir a ele, ver como é que vai ficar esse corredor, o T5, ele vai mandar e eu vou mandar para o gabinete de cada vereador, para que a gente debruce em cima do que está sendo feito, a gente tem uma solução, né? Fazer emenda, acrescentar e aprovar ou não, para amanhã não dizer, olha, o corredor não aconteceu por causa dos vereadores, não quiseram discutir. Nós já estamos discutindo desde hoje o futuro. E a respeito do que o Chiquinho falou, é um respeito muito grande. Eu acho que em determinados lugares tem que ser lombada, né? Porque o pardal e a multa é um negócio muito forte. Eu acho que a população hoje não pede. Você também, em determinados lugares, você não dá mais para passar, igual passava antigamente, né? A 40, a 60. Que quando você reduzir, é ali que você pede. O número de assalto de carros é muito grande. Antigamente era determinado carro, hoje é qualquer um, né? Então, acho que o presidente da Sete Rios, nós vamos convidá-lo para ele vir aqui e mostrar para os vereadores como é que é feito essa programação dos pardais, localização, para a gente dar sugestão e até dizer que em determinadas áreas tem que ser modificado. Então, é assim que a Comissão de Transporte entende, é assim que nós queremos tratar. Nós não queremos monopolizar nada, nós queremos trazer o secretário aqui e o presidente da Sete Rios, e nós discutimos enquanto vereador. Espero que vai ter uma outra audiência para a gente discutir o T5, que vou avisar antecipadamente de novo os vereadores que são atuantes, para estar aqui discutindo e ver. Porque eu acho que é muito fácil quando a gente fala, o governo tal não investe, mas nós não temos que fazer política no momento desse. Quando se fala de transporte hoje, ele está muito ligado à saúde. O estresse está matando muito mais e os congestionamentos nas vias está ficando difícil. Um vereador hoje que veio para a audiência pública, por exemplo, se a audiência era 8h30, era 10h30 e a pessoa tinha que sair 7h30, 8 horas, ainda chegaram atrasados. Então, acho que está crescendo a cidade, o prefeito está fazendo todo o esforço para melhorar, mas nós temos que fazer também a nossa parte de esboçar e fazer a nossa lição. O secretário esteve na casa, discutiu o corredor T5, o novo líder do governo está marcando uma nova data para ele vir aqui, e nós vamos estar dando condição de se discutir o transporte. A respeito do PAN, nós vamos fazer uma audiência simplesmente para esclarecer tudo que está sendo feito. E a respeito do corredor T5, nós vamos tratar de uma maneira
de conduzir a reunião que foi feita hoje, dar prolongamento para que os vereadores tenham mais acesso. E mandarei para cá gabinete, tão logo eu receba um disquete com todo o programa que está sendo feito a respeito do corredor T5. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, vereador Stepano Essencial. Senhor presidente Ivan Moreira, senhoras e senhores vereadores, são tantos os temas, e a maioria deles tão polêmicos, tão necessários de um debate mais profundo. Essa questão desse decreto do prefeito, mudando as regras da aprovação dos alunos da rede municipal. E mais uma vez a gente tem aquela sensação de estar se discutindo a parte do mosquito aqui, então, está se discutindo como se a gente vivesse realmente na Suíça, na Suécia, né? A gente começa a discutir, como disse o vereador Paulo Serri, até a questão ideológica, a filosofia de ensino, quando, na verdade, os princípios básicos do ensino não são respeitados, as escolas estão decaídas, a falta de professores, os professores mal remunerados, a falta de segurança. Temos aí uma população enorme, grandiosa, sem poder frequentar as aulas por causa das questões da violência que está acontecendo, por exemplo, na Vila Cruzeiro, na Vila da Pena, no Complexo do Alemão e nos outros lugares também. A gente encontra, estranhamente, grande parte da rede municipal, as escolas sequer receberam aquela camisa, aquele uniforme que as crianças usam com um outdoor da Prefeitura do Rio de Janeiro, que lá atrás já foi motivo de discussão quando tiraram o nome das escolas, né? Eu acredito que não tenha sequer um vereador aqui, um funcionário da casa aqui, que não tenha na sua memória afetiva o nome da escola onde estudou, o grupo escolar. Isso sempre foi faz parte da educação, essa relação afetuosa com o pátio da escola, com a escola, com o nome da escola. Eu era da escola tal, eu sou do... Não, você botou, olha aí, isso aí não é... Todo mundo é Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E aí as escolas não recebem, muitas delas não têm uniforme para dar para as crianças. E onde é que eles vão pegar? Na rede paralela dos camelôs, que a Prefeitura combate, é engraçado. A Guarda Municipal expulsa o camelô, que é a única maneira de você poder comprar um uniforme para as crianças ir para a escola, que significa o poder pegar o ônibus, etc. Então, quer dizer, mas nós discutimos como se nós estivéssemos na Suíça. Não, é aprovação imediata, etc. Mas nem o básico foi colocado, nem isso é colocado. O aviltante salário dos professores, contra-cheques de R$430 por mês, né? Então, uma série de questões. A questão do desrespeito do Executivo com o Legislativo, é muito importante que vários vereadores aqui façam uma autocrítica severa. Essa questão, ela não pode ser de ocasião, não. Se eu estou bem com o prefeito, eu abro mão das prerrogativas de vereador e do Legislativo, porque eu estou sendo recebido na prefeitura, os meus pleitos como vereador estão sendo exigidos, e principalmente se tratando de uma prefeitura como a da cidade do Rio de Janeiro, né, que os governos, eles tocam essas questões como se fosse propriedade particular deles e dos seus aliados. Mas isso é um exemplo que vem do presidente da República, que vem do governador do Estado. Para os que estão ao meu lado tudo, para os meus inimigos nem água. Então, fica dificultada essa relação. Então, muitos dos nossos queridos vereadores que nesse momento não estão com uma boa relação com o prefeito, devem fazer uma autocrítica, devem pedir aí na mesa diretora uma relação dos seus próprios votos, saber como é que eles votaram quando no momento em que uma pequena oposição aqui se mantinha coerente com seus princípios em defesa do Legislativo,
Muitos dos senhores vereadores votaram absolutamente pelas ordens e com as determinações do governo. Porque naquele momento eles estavam sendo contemplados nos seus objetivos. De repente houve aí alguma coisa que ainda não está bem clara e muita gente mudou. Que bom, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para rever suas posições, nunca é tarde para que o parlamentar saiba que só existe uma maneira de se ter poder de trabalhar e de realizar o seu trabalho como parlamentar. É valorizando este poder aqui. Olha lá o executivo, o judiciário. Vê lá se eles não estão aí preocupadíssimos em combater uma minoria corrupta dentro do judiciário. Os vendedores de liminares, os vendedores de sentença, eles não podem, de repente, jogar uma lama em todo o poder judiciário, mas o judiciário lá, ele tem que estar se unindo, estar trabalhando para que não possa se denegrir por inteiro o nome desse poder judiciário. Assim é o trabalho do legislativo. Nós precisamos, não por ocasião, nós não podemos ser oposição de ocasião, nós não podemos ter posições de ocasião, de tempos em tempos, não. A gente tem que ter uma coerência firme, e isso deveria ser uma coerência, deveria ser uma atitude assim, em defesa do nosso legislativo, em defesa do poder do vereador. Nós estamos sempre atentos. Foi uma outra questão que foi debatida aqui, que foi conversada aqui, né? Em relação à questão aí dos transportes, do que está sendo feito, eu não tive a oportunidade de assistir à audiência pública dos transportes, mas isso aí a gente também tem que se preocupar. A cidade sabe, a população sabe melhor do que qualquer vereador, do que qualquer secretário, qual é a realidade do trânsito da nossa cidade, qual é a realidade do transporte coletivo, como é que as coisas estão sendo encaminhadas, o caos generalizado, né? O excesso de ônibus, de concessões e linhas na Zona Sul, a falta de ônibus em outras regiões da cidade, o tempo que se desperdiça. Isso aí a população também está sabendo disso. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União hoje aponta no relatório a preocupação do Tribunal de Contas da União com relação aos prazos dos Jogos Pan-Americanos. A malversação é colocada lá pelo Tribunal de Contas da União. Não sou eu aqui que há 2 anos estou falando sobre esses problemas, não. Os convênios assinados em cima da perna, podendo causar sérios e grandes prejuízos para os cofres públicos em relação a vários dos jogos testes já não serão feitos, já estão desmarcados. O cronograma não foi respeitado em absolutamente nada. Está ali, você passa pela Avenida Brasil, estão correndo às pressas para fazer uma linha, porque é o seguinte, vão fazer um corredor por onde vai circular todo mundo que tiver com credencial para os Jogos Pan-Americanos. E a população se vira. O secretário hoje disse, na entrevista de rádio, que aposta, garante que não haverá nó no trânsito, porque a população vai compreender e vai ajudar. É claro que a população do Rio de Janeiro está ajudando em tudo. O prefeito da cidade, numa reunião com o seu secretariado, disse que não tinha muita preocupação com a questão da segurança dos Jogos Pan-Americanos, porque ele compreendia que a própria bandidagem da cidade tinha um espírito cívico, que nessas datas, como Réveillon, etc., eles não desciam para roubar. Então ele acredita que também haverá esse bom senso. Também acredito, deve haver um bom senso, faz parte da população do Rio de Janeiro, faz parte aí o crime organizado, os contraventores, a bandidagem, os traficantes, eles também devem, inclusive, ganhar um broche. Eu estou ajudando o PAN, porque se eles resolverem não ajudar, é sério. Eu quero saber como é que vão ficar as questões que não tem sido dado ouvido às populações carentes que estão preocupadíssimas com as questões de remoção no entorno dos Jogos Pan-Americanos e que prometem e já organizam manifestações populares em frente à vila dos Jogos Pan-Americanos. E como é que vai ser? Qual vai ser o papel das autoridades? Reprimir? Bom, essas são algumas questões. E uma delas também que eu me referi aqui no calor de um debate, na discussão sobre a medalha Pedro Ernesto,
a deputada federal Marina Magesi, dada pelo vereador Nadim de Rio das Pedras, e me referi ao antigo secretário de Segurança, aí, o chefe de polícia, o delegado Álvaro Lins, e eu disse na ocasião como é que alguém chefiado pelo Álvaro Lins fiz alguma alusão aqui ao delegado, e que ele me enviou um e-mail sentido, dizendo que não era minha intenção ofendê-lo pessoalmente, como eu lhe respondi no próprio e-mail, e disse que falaria aqui sobre essa questão, mas que, infelizmente, quando eu me referi, eu estava me referindo, e muitas vezes aqui eu falo, essa vida política é uma coisa complicada. Você chega aqui, você fala o César Maia, o fulano de tal, o ciclano de tal, aí no dia seguinte você encontra pessoalmente, cumprimenta as pessoas, mas a gente se refere a elas também no que elas representam. Elas representam. Eu estava dizendo do esquema da podridão da nossa questão da segurança. Não especificamente como o deputado Álvaro Lins, que está sendo acusado de diversas coisas nos jornais, etc., ele me diz e deixa bem claro, e eu concordo plenamente, que ele tem o amplo direito de defesa, né, que ninguém pode ser condenado a nada antes de se apurar. E eu falei para ele, olha, sobre esse ponto de vista, eu me retrato publicamente se eu lhe ofendi pessoalmente, não é essa questão, mas continuo mantendo a minha posição de que a passagem dele, como a dos outros, pelas secretarias de segurança, pelas chefias de polícia, deu em nada. Deu em nada. A política de segurança hoje deu em nada. A do Marcelo Itagiba deu em nada. A do Álvaro Lins deu em nada. A do governador Garotinho, da governadora Rosinha e a atual do governador Sérgio Cabral está dando em nada. Portanto, me retrato completamente sobre qualquer ofensa pessoal, mas não retiro uma palavra da observação que eu faço sobre o fracasso das políticas de segurança pública, sobre os fracassos das políticas de educação. Muda-se governo, muda-se oposição, isso continua mesmo. Por quê? Porque não existe olhar generoso das autoridades para a população mais pobre. Não existe. As nossas crianças estão com piolho caindo pela cabeça. As nossas crianças estão doentes, malnutridas, e as pessoas não estão querendo olhar para isso. Estão querendo analisar uma sociedade bonitinha, cheirosa. Essa sociedade aqui do parlamento, do terno, da gravata, a sociedade do judiciário, a sociedade bem-sucedida. E nós estamos aí, continuamos com essa outra parte. Quero falar publicamente, e acredito que o nosso secretário Marcelino de Almeida, nosso colega vereador, possa inclusive estar nos ouvindo. Tive contatos telefônicos com ele essa semana, e quero pedir encarecidamente que o bom senso do nosso secretário prevaleça em relação a uma operação anunciada para domingo em Ipanema, com os expositores da Feira Hippie da Praça Nossa Senhora, da Praça General Osório, em Ipanema. O vereador e o nosso vereador e secretário está ciente. Os artistas que ali trabalham, e eu também estou ciente de que existe em volta daquela praça uma série de pessoas com barracas instaladas que não são artistas, são camelôs, vendem produtos do Paraguai, e não são essas pessoas que nós estamos defendendo. Mas não é em nome de organizar esse caos que nós podemos prejudicar os verdadeiros artistas que estão ali, no mínimo há 3 anos, e alguns há 25 anos, trabalhando e se sustentando ali. Então, eu quero agradecer desde já ao vereador e secretário Marcelino de Almeida o compromisso de que vai olhar com a maior prudência e cautela possível essa ação, que pode ser uma ação mal sucedida, se não houver um rigor muito grande em saber quem é camelô, quem é que não está ali com direitos, quem não é artista, quem é artista, para que não haja o caos no domingo. Mas como ele já me disse que vai olhar, mais uma vez eu reitero disso, porque
Essa operação está marcada para domingo agora, na Praça General Osório. E reafirmar também que aqueles artistas ali que não têm a sua licença para expor, não é por culpa deles. É porque tem um compromisso da prefeitura de realizar uma prova para saber quem é artesão e quem não é artesão, e essa prova não é realizada há 7 anos. Portanto, aquela coisa, eu quero ser legal, mas quem pode me legalizar é a prefeitura. E se a prefeitura não realiza a prova, eles não podem ter a licença absolutamente oficial. Então, a gente tem que pesar isso, e quero reafirmar isso, porque a preocupação é muito grande. Os artistas estão aqui diariamente, contando com o apoio dos senhores outros vereadores, e a gente está reafirmando essa questão. Convidar todos vocês que hoje, às 18h30, eu vou ter a honra de fazer aqui no plenário uma solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto aos meus queridos companheiros Francisco Cuoco, o Tony Ramos e a atriz Zilka Salaberry, uma homenagem pós-mortem, porque ela faleceu uma semana depois da gente ter aprovado a entrega da medalha Pedro Ernesto. Então, hoje, às 18h30, eu gostaria de convidar todos os vereadores, funcionários, companheiros da casa, para estarem nessa solenidade. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito, o vereador Jorge Felipe. Senhores vereadores, o que motiva a minha palavra na tarde de hoje é fazer uma exposição para que, em sua conclusão, peça a compreensão do presidente da CPI que acompanha o contrato do Rio Centro. Na verdade, há dias atrás, na condição de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, fiz uma questão de ordem endereçada à mesa diretora, no sentido de indagar se é possível que a Comissão de Finanças dê um parecer contrário à Lei de Diretriz Orçamentária. Isso porque a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira, legitimamente e com fundadas razões, arrasou um parecer concluindo pelo voto em contrário à Lei de Diretriz Orçamentária. A resposta que tivemos da douta Procuradoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro é que, efetivamente, não cabe a rejeição da Lei de Diretriz Orçamentária. Bem ou mal, elaborada a contento ou não, cabe à Câmara aperfeiçoar a sua tramitação e a sua redação. Nesse sentido, estamos com os prazos começando a fluir. A nobre vereadora Andréa Gouveia ficou de rever o seu parecer e apresentá-lo na tarde de hoje. Então, senhor presidente, a comissão, a tramitação da Lei de Diretriz Orçamentária estabelece regras. Dentre elas, se não for aprovado até o último dia do primeiro semestre, fica suspenso, não é, o período do mês de... Teremos sessões durante o transcorrer do mês de julho. É necessário também que façamos audiências públicas. As datas que conseguimos reservar e compatibilizá-las com a agenda dos senhores secretários municipais, em uma delas nós estamos tendo uma grande dificuldade. É a data do dia 28 de maio. A data do dia 28 de maio, nós ocupamos para fazer a audiência pública da Comissão de Saúde. No entanto, o senhor secretário municipal de Saúde nos respondeu alegando que, neste período, não estará no Rio de Janeiro. E a única data possível na agenda de Sua Excelência é a data do dia 31 de maio. Ocorre que a data do dia 31 de maio já está reservada pela CPI do Rio Centro. Daí fazendo um apelo ao vereador Stepan Essercian, presidente da referida comissão, para que permutemos as datas, que a CPI realize a sua audiência no dia 28 de maio, proporcionando, fazemos audiência pública
com a presença do senhor secretário municipal de saúde no dia 31. É esse o apelo que ora faço ao nobre presidente Stefano Decessian, que assente e permite que possamos fazer a permuta das datas. Muito obrigado, senhor presidente. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Wilson Leite Passos. Dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, ao assumir hoje esta tribuna, tenho em mente abordar 2 ou 3 temas que me parecem importantes. Um deles de evidente atualidade, um outro de ordem histórica. O primeiro é no que se refere ao debate que hoje se trava no Brasil, como de resto em muitas nações, em torno do aborto, da prática do abortamento. E o segundo será sobre a abolição da escravatura, que se deveu a Augusta Princesa Isabel. No que se refere ao problema do abortamento, ou como é vulgarmente chamado, o aborto, há uma série grande de aspectos a serem abordados. Existem alguns aspectos que aparentemente justificam a ação dos que são favoráveis ao abortamento. Por exemplo, o de a mulher poder dispor do próprio corpo. Muito bem, mas será que ela pode dispor da vida alheia? É uma pergunta. Dispor do próprio corpo é algo indiscutível. Agora, dispor da vida alheia, exterminar uma vida, será que isso é aceitável, é admissível? Já não digo sobre o aspecto religioso ou filosófico, mas de ordem prática. Imaginemos, senhores e senhoras, se no curso dos tempos a prática do abortamento ou aborto fosse sistemática, o que ocorreria? Certamente, as maiores figuras da humanidade, os maiores gênios da humanidade, que lhe forneceram os melhores conhecimentos, as melhores soluções para os problemas da sociedade, inclusive para a saúde pública, essas figuras eminentes, esses sábios, artistas, cientistas, técnicos de toda espécie, imaginemos o que ocorreria se todos eles houvessem sido abortados. O que seria hoje da humanidade? Sim, porque ninguém sabe o que é um nascituro, o que ele virá a ser no curso da vida. Pode ser, eventualmente, um peso para a própria sociedade, mas pode ser também, como tem ocorrido desde que o mundo é mundo, um gênio a serviço da sociedade. Por que matá-lo, então? Qual a justificativa para isso? O comodismo? A vontade de evitar problemas de ordem material, de ordem econômica, ou outros problemas que se traduzem, na verdade, em pura comodidade para quem pratica o abortamento ou o aborto. Mas lógico seria, senhor presidente e senhores vereadores, que o governo e as entidades envolvidas na campanha a esse respeito
promovessem de forma permanente, constante e eficaz um processo educacional para que fosse evitada a gravidez indesejada. Por que não fazê-lo? Por que não evitar a gravidez indesejada? Nada impede, a não ser a vontade dos próprios envolvidos nessa gravidez. Portanto, está enfocado o problema do abortamento de maneira inteiramente errônea. O foco teria que ser a educação da sociedade para evitar a gravidez indesejada, não havendo necessidade, portanto, de vir a acabar com uma vida que muitas vezes seria valiosa para a sociedade. Como já me referi, as figuras mais eminentes que a humanidade teve nos diversos campos da ciência, das artes, da solução de problemas sociais. Esses gênios, Beethoven, Wagner, Darwin, Pasteur e tantos outros, imaginemos se houvessem sido abortados, o quão teria perdido a humanidade, porque alguém resolvera livrar-se do incômodo de ter um filho que ela própria gerou e poderia ter evitado se quisesse. É, pois, a minha palavra hoje, nesta tribuna, para tentar despertar as consciências, sobretudo a razão, para esses aspectos que envolvem o problema do aborto ou abortamento. Nesta casa, já ouvi por diversas vezes, como em outros lugares, as pessoas defenderem a prática do abortamento ou aborto. Porém, vou fazer agora uma pergunta direta e objetiva a todos os que aqui estão. Qual dos senhores ou das senhoras gostaria de ter sido abortado? Gostaria que um levantasse o dedo para dizer que gostaria de ter sido abortado. Ninguém gostaria de ter sido abortado? E como é que querem abortar a vida dos outros? Afinal, qual é o raciocínio capenga das pessoas que são a favor do abortamento dos outros, mas não do seu próprio? Repito mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, qual dos presentes aqui que defende o aborto, o abortamento, gostaria de ter sido abortado? Pelo jeito, ninguém gostaria de ser abortado, mas gostaria de matar os outros. Abortar para matar os outros. Então, querem viver, mas querem também matar, o que demonstra a ausência de bom senso, de razão e de caráter. E de caráter. Sim, porque quem defende a sua vida e promove a morte alheia, obviamente, não é um bom caráter. Este é um ponto que em uma ocasião, já desta tribuna abordei. Foi quando tive a aventura de aprovar um projeto que hoje é lei, revogando uma disposição legal até então existente e que obrigava os médicos da prefeitura à prática do abortamento nos hospitais públicos. Era a lei vigente. Para pôr abaixo esse absurdo que impunha ao profissional, mesmo contra a sua consciência, ou consciência científica, ou religiosa,
ou puramente moral que impunha a esse profissional praticar um ato abominável para ele, com todos os riscos para a parturiente e para o nascituro. Porque imaginemos, senhoras e senhores, um profissional da área médica a praticar o abortamento contra a sua vontade, ao arrepio da sua consciência, provocando-lhe as maiores emoções, e nesse momento, sob o império dessas emoções, ele praticar o abortamento, talvez causando por essa emoção, por uma deficiência de ordem executiva do ato de abortamento, talvez causando a morte da parturiente além do nascituro. Estavam, assim, obrigados por lei no Rio de Janeiro, os profissionais da área médica a praticarem um abortamento nos hospitais da prefeitura. Consegui, então, aprovar a seguinte lei, que é vigente até hoje, e que os senhores todos talvez desconheçam, e que diz, artigo 1º, é a lei número 1210 de 1988, lei 1210 de 1988, de minha autoria. Diz, artigo 1º, nenhum profissional da área médica será obrigado, sob qualquer pretexto, a, em hospitais da municipalidade, exercitar a prática do abortamento. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. É lei vigente, de minha autoria, que livrou os profissionais da área médica da prefeitura a serem compelidos, como eram até então, a praticar, mesmo contra a sua consciência cívica, moral, religiosa ou científica, o abortamento. Essa foi uma lei benemérita de minha autoria, que certamente impediu que muitos crimes fossem praticados, que muitas pessoas morressem, talvez com os maiores danos para a sociedade. Assim, como autor desta lei e dentro dessa linha de pensamento, reivindico que todas as senhoras, todos os senhores nesta casa, meditem sobre a gravidade e as consequências do procedimento no abortamento. E que, ao tomar uma decisão, respondam a esta pergunta, que mais uma vez faço e aqui deixo. Qual dos senhores ou das senhoras gostaria de ter sido abortado? Estou vendo o vereador Jorge Felipe olhando com muito interesse para a minha fala. Certamente, ele não gostaria de ter sido abortado, não é verdade? Consequentemente, ele há de ser contra o abortamento. Malgrado o fato, também digamos, que algumas pessoas, sobretudo na área política, se houvessem sido abortadas, não fariam falta à humanidade. Muito ao contrário, pesariam menos para a humanidade. Mas, de qualquer maneira, pensemos naqueles valores reais da cultura, da inteligência, das artes, da ciência, da técnica, que desapareceram, foram mortos antes de poderem produzir, porque foram mortos pelo abortamento. E pensemos nos gênios da humanidade, que promoveram o desenvolvimento da humanidade e que continuam a promovê-lo. Que se houvessem sido vítimas do abortamento, deixariam de ter dado a contribuição positiva, gigantesca, que vem dando à humanidade, a todos nós, quer no campo da ciência, quer no campo das artes, quer no campo da tecnologia. Eram essas minhas pálidas palavras, esta tarde, apenas com o objetivo
de promover o despertar da consciência e a manifestação da razão de todas as pessoas sobre as consequências do abortamento e a necessidade de impedir que ele se verifique. Lute-se, isto sim, para que as pessoas sejam orientadas a não promoverem a gravidez não desejada. Basta isso, não precisa matar ninguém. É esse o ponto focal do problema, senhor presidente, senhores vereadores. Encerrando estas minhas palavras, iria eu desenvolver algumas teses em torno da escravatura ou da escravidão ao tempo do Império em nosso país. Que, diga-se de passagem, não foi aquela tragédia que muitos imaginam, porque aqueles escravos que para cá vieram, e a escravidão é inaceitável sob qualquer aspecto, no entanto, se não viessem para cá, teriam sido quase todos mortos das formas mais vis, das formas mais tenebrosas, pelos régulos chefes de tribos na África Antiga. Não teriam chegado aqui e morreriam lá das formas mais atrozes. E até, pode-se dizer, aqueles que são hoje descendentes de afros, de escravos, de uma forma, podem pensar, e se os meus antepassados houvessem ficado na África, eu existiria? Ou certamente eles teriam sido mortos das formas mais vis pelos chefes de tribos, o que ocorria habitualmente na África e ainda hoje ocorre. Esse é um ponto também a ser pensado, e sobretudo porque no Brasil houve aspectos de humanitarismo extraordinários, inclusive dados pelo próprio Dom Pedro II. E já não se fala da princesa Isabel, autora da Lei Áurea. Dom Pedro II lutou desde o início do seu período como imperador para extinguir a escravidão no Brasil. Foi um processo lento, demorado, devido às reações existentes dentro da própria sociedade. Mas o imperador, fiel aos seus princípios, aos seus ideais, lutou até o último dos seus dias. E já aí, vitorioso, por via de sua filha, a princesa Isabel, para extinguir a pecha da escravidão que envilecia o Brasil. Diga-se de passagem, hoje procuram ocultar a história, os interessados políticos, que a própria princesa Isabel alforriou com os seus próprios recursos a muitos dos escravos. Ela dava os recursos para que eles se tornassem livres. Falarei sobre este assunto mais amplamente, porque realmente é emocionante, é comovente, é um dos aspectos mais importantes da vida brasileira e um dos aspectos que precisam ser melhor conhecidos, não com as deformações de hoje, promovidas pelos interessados, mas com os fatos de ontem, há 2 séculos passados, e que muito honraram, sobretudo, a figura de Dom Pedro II e da princesa Isabel, e de negros eminentes, como André Rebouças, o engenheiro André Rebouças, um dos lutadores com toda a liberdade pela abolição da escravatura. Amigo que era ele, André Rebouças, do imperador Dom Pedro II. São fatos todos que precisam ser relembrados para se fazer justiça aos fatos históricos. Senhor presidente, termino neste momento, porém, não sem antes cumprimentar Vossa Excelência, porque
Está lembrado, Vossa Excelência, de que alguns dias atrás fiz uma denúncia e pedi as providências de Vossa Excelência no concernente ao sumiço, ao desaparecimento dos lampadários artísticos e históricos que faziam parte de todo o conjunto arquitetônico desta casa e que se encontravam no alto das escadarias externas deste palácio. Fiz a denúncia, Vossa Excelência tomou conhecimento, solicitei as providências de Vossa Excelência que já foram tomadas. Vossa Excelência agiu rapidamente, conscientemente, com grande senso de responsabilidade como presidente desta casa. E segundo, fui informado diretamente pelos funcionários que Vossa Excelência determinou tomassem essas providências, que fossem restaurados os lampadários que haviam desaparecido, para brevemente, e espero estar presente, serem inaugurados novamente por Vossa Excelência e certamente com os aplausos de todos os bons cidadãos, de todos os que amam a cidade do Rio de Janeiro e, sobretudo, dos que amam os valores históricos, os valores da memória histórica de nossa cidade, dentre os quais está o Palácio Pedro Ernesto. Parabéns a Vossa Excelência pela competência e pela dedicação aos interesses supremos, superiores desta casa e da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, vereador Wilson Leite Passos. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do nobre vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora Formas Mental seja constituída comissão especial, composta por 5 membros, com validade até o final da atual sessão legislativa, com a finalidade de estudar o conjunto de leis municipais em vigor e propor a redução do número de leis. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento autoria do senhor vereador Guaraná. Senhores vereadores Guaraná, André Gouveia Vieira, doutor Jairim. Requerem a mesa diretora Formas Mental que seja prorrogado por mais 60 dias o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 1048/2006, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na gestão do FMDCA e do FMAS, indicadas em pronunciamento do secretário municipal de Assistência Social em 6/11/2006. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa às senhoras do dia. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PLC número 20/2006, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que condiciona a aprovação e licenciamento de novos projetos de edificações de uso misto, comercial ou de serviços, a previsão do uso de hidrometria por unidade. Matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Vou encerrar.
Presentes 19 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, a matéria voltará em votação. A presidência dá conhecimento ao douto plenário, aos digníssimos vereadores, servidores, de que, por iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Wilson Leite Passos, no próximo dia 21 de maio, às 13h30, haverá solenidade em homenagem ao Dia da Polícia Militar. Assim sendo, os convites já foram encaminhados aos digníssimos vereadores, mas a presidência está ressaltando, né, essa homenagem ao Dia da Polícia Militar, com o comparecimento, inclusive, do comandante-geral da Polícia Militar nesta Casa de Leis. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 85/2005, autoriza o senhor vereador Dr. Jairinho, que tornam obrigatórios exames médicos para detectar precocemente doenças, principalmente aquelas que exijam restrições alimentares, em todos os alunos das escolas de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes 9 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto aos senhores Tony Ramos e Francisco Oco, a requerimento do nobre vereador Stepan Ercecian, e que amanhã, dia 18, às 10h, haverá solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto à senhora Maria Isabel Josefino Freire. Requerimento do vereador Luiz André Deco. A presidência ainda dá conhecimento ao doutor plenário que o atraso da chegada da nobre vereadora Silvia Pontes, que está aqui juntamente conosco, se deu ao fato da mesma estar reunida no Conselho Municipal Antidrogas, COMAD. Assim sendo, vereadora Silvia Pontes, está justificada, né, justificado o seu atraso no dia de hoje. A gente sabe que Vossa Excelência está sempre, quando não está trabalhando aqui na casa, está trabalhando fora da casa para a casa. Está encerrada a sessão.